Pois é, e nós estamos chegando, como a gente começou falando aqui, num segundo semestre que parece que o primeiro não existiu na parte boa, né, Douglas? Exatamente. Parece que o ano foi cancelado aí de março até agora, né? Estamos aí já em junho, agora entrando em julho, oficialmente segundo semestre. E Glauco, parece que será que o ano vai começar a deslanchar? Pois é, em muitos sentidos a gente não sabe. E ainda temos um ciclone bomba pela proa aqui. Mas nós já estamos em contato com o senhor Paulo Cunha, o sócio fundador da AI Rio Investimentos. Senhor Paulo, eu dou um bom dia ao senhor e, por favor, não se assuste que a gente está falando em bomba, em ciclone, de um ano que parece que veio para testar a nossa paciência e, principalmente, a nossa capacidade de recuperação. E é exatamente a respeito disso que a gente gostaria de começar conversando com o senhor. Um primeiro semestre tenebroso. Será que a tendência, em termos de economia, bolsa de valores e investimentos, para o segundo semestre vai ser um pouco melhor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Primeiramente, bom dia, aqui com vocês, participando aqui da Rio SP+. Vamos lá, então assim, claro que a gente poderia dividir aqui entre duas coisas, né? Quando a gente fala de economia real, sem dúvida, principalmente o setor de serviços, né? Comércios, restaurantes, shopping centers, já que estão passando por um péssimo momento, né? E talvez agora comecem a vislumbrar algumas perspectivas de reabertura para conseguir retomar os seus negócios. De fato, a gente teve períodos muito tenebrosos por meados de fevereiro e março no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Isso porque o mercado financeiro ele sempre antecipa muito os movimentos que acontecem, né? Então, aquilo que ele já via que ia acontecer, mesmo que a gente ainda não tinha fechado a economia e não tinha nem nenhum caso de coronavírus ainda, ele antecipou bastante e a gente teve uma venda massiva de ativos que jogou a Bolsa de Valores para patamares, fundos históricos, né? Lá na casa dos 60 mil pontos. Então, a gente partiu no começo de fevereiro dos 120 para 60 mil pontos no finalzinho de março, então, ou seja, uma queda de quase 50%. Porém, houve também uma expressiva recuperação e relativamente rápida, tá? Então, assim, a gente vê também que os investidores eles não querem ficar de fora de uma eventual recuperação econômica, né? Aí falando mais da economia real, e aí saíram as compras. Então, quando a gente olha o mercado financeiro em si, a gente não pode falar que a gente está num ano bom, mas por outro lado, pelo menos até agora, o pior parece já ter passado. Agora a gente precisa ver se o que está acontecendo no mercado financeiro se vai ter aderência na economia real também, né? Perfeito. E Paulo, já introduzindo aqui a nossa entrevista, né? Essa crise econômica foi causada por uma crise da saúde. Isso aí pode ter indícios que a recuperação econômica pode ser melhor, principalmente dentro da Bolsa de Valores? Porque, vamos lá, quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente está falando ali da nata das empresas que existem no país, né? Então, a gente está falando de empresas muito capitalizadas, que têm acesso a crédito facilmente, têm acesso ao mercado de capitais para emitir dívida, né? Então, assim, se tem algumas empresas que vão quebrar nessa crise, não vão ser elas, pelo menos não de início, né? Então, claro que isso já coloca a Bolsa de Valores como assim, pô, se eu for investir em alguma coisa, é melhor eu investir numa grande empresa que eu sei que vai superar a crise do que num pequeno estabelecimento que talvez não aguente ficar 4, 5, 6 meses fechado, né? Então, acho que isso aí é um ponto a ser observado. Perfeito. E agora falando já de investimentos a curto e longo prazo. A gente sempre fala que a Bolsa de Valores aqui no Brasil é muito volátil, né? Inclusive esse ano, por causa da política, a gente chegou a ter mais de um circuit breaker, né? Que é quando a Bolsa é interrompida. E os investimentos a curto e a longo prazo podem ser diferentes durante a pandemia, né? Nesse segundo semestre que a gente tem uma previsão de melhora aí lá para o fim do ano, provavelmente com a saída da vacina. O que seria melhor para colocar o meu dinheiro agora? Vamos lá. Isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Exatamente. Então, um pouco de acertar-se a bala de prata. Mas vamos falar um pouco assim de setores, vai? Então, setores que sentiram mais essa crise, que estão com papéis mais desvalorizados, isso pode indicar uma oportunidade ou não, né? E agora papéis que, pelo contrário, até meio que ganharam com essa crise toda. Então, vamos lá, em dois extremos a gente tem, primeiro, o que tem mais peso no índice seria o setor financeiro. Então, quando a gente está falando, estamos falando dos bancos. Então, os bancos, eles estão com as ações ainda, né, num preço bem desvalorizado quando a gente compara
com relação ao índice, ou seja, com relação à média das ações. Então, os grandes players como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, né, sofreram bastante por temores de que a gente vai ter um calote maior, né, que se reflete no balanço pela rúbrica PDD, que na prática também significa lucros menores, né, também aumento da concorrência e principalmente porque o governo está precisando dar muito subsídio para algumas empresas, está precisando, né, fazer políticas sociais, né, dando dinheiro diretamente mesmo para as pessoas poderem sobreviver, e aí agora começa a pensar assim, bom, da onde eu vou tirar todo esse dinheiro? E aí já começa, bom, vamos ver quem tem dinheiro aqui, os bancos, então vamos taxar aqui, vamos começar a aumentar a alíquota de tributação, e essa conversa que está acontecendo no Congresso, ela de fato está deixando uma nuvem negra em cima do setor financeiro, em cima dos bancos. Por outro lado, quando a gente pega empresas que são mais do setor de tecnologia e principalmente as varejistas, elas estão num preço até mais alto do que antes da crise. Então, Magazine Luiza, Via Varejo, né, que seria Casas Bahia, Lojas Americanas, essas empresas que têm um e-commerce já bem estabelecido, suas plataformas, né, já são reconhecidamente, né, funcionais, vamos dizer assim, elas acabaram sendo preferidas pelos investidores, viraram queridinhas nesse momento, né? Porque são empresas que muito provavelmente vão conseguir suportar suas lojas físicas fechadas, porque ela tem o segmento, né, digital de e-commerce que vai, né, conseguir suportar suas receitas. Então, esses papéis já estão até assim bem valorizados. Quem compra hoje, né, papéis dessas empresas já está pagando, né, o preço de uma empresa com boas perspectivas futuras. Então, a gente poderia colocar nesses dois extremos. No meio do caminho, você tem empresas de commodities, né, como Petrobras, Vale, que até tiveram alguma recuperação, mas poderiam ter mais espaços para continuar maiores altas, né? E empresas também no segmento das indústrias metalúrgicas, né, que aí também se valorizaram, recuperaram um pouco, mas estariam ali no meio do caminho, então poderia também ter alguma oportunidade. Então acho que esse seria um panorama mais geral aí quando a gente está falando das ações que a gente tem disponíveis para comprar na Bolsa de Valores. Pois é, Paulo, um fato interessante. O brasileiro, ainda perto de outros mercados, outros países, ele ainda é tímido no caso de operação na Bolsa de Valores. Sabendo e esperando que seja o mais rápido possível que passe toda essa onda de pandemia, o pequeno vai ter que se virar de muitas maneiras. Aquele que puder. Você acredita que passando essa tempestade terrível toda que a gente esteja passando, a Bolsa de Valores se caracterize como uma opção de investimento viável para aqueles que tiverem até que recomeçar? A Bolsa de Valores pode ser um bom viés de saída para isso? E você acha que a própria Bolsa pode se valorizar frente ao mercado com isso daí? Vamos lá, eu acredito que sim, tá? E aí por quê? Primeiro que a gente não tem muita alternativa. Exatamente. Então a Bolsa poderia ser uma alternativa, talvez ela seja a única. Quando a gente está falando que a renda fixa está pagando juros de 2%, 3% ao ano, e o brasileiro está acostumado com 1% ao mês, então você já vê aí, né, que assim, se você quiser ter um rendimento um pouquinho mais interessante, obrigatoriamente você vai ter que correr um pouco mais de risco, e aonde estaria esse risco, né, as maiores oportunidades, sem dúvida, tá na Bolsa de Valores. Foi curioso até, né, você falar isso, mas quando começou essa crise toda, e de uns meses para cá, o que a gente viu, na verdade, foi um aumento, tá, de investidores na Bolsa. Ótimo. Então, você tem um aumento de CPFs, né, a gente já superou a marca de 1 milhão de CPFs na Bolsa, então, ou seja, um rompimento histórico, né, do número de investidores, né, na Bolsa, isso é bem interessante, e até, curiosamente, também, investidores com um perfil de renda um pouquinho menor, né, mais jovens e um perfil de renda um pouco menor. Então, talvez uma nova geração, né, que não foi aí viciada para os juros tão altos na renda fixa, que devem começar a investir na Bolsa de Valores. Então, assim, sem dúvida, né, eu vejo a Bolsa de Valores nos próximos anos como uma alternativa muito interessante, se não a mais interessante, para que você consiga formar um patrimônio, uma poupança, sua aposentadoria de longo prazo, né? Assim como é nos mercados desenvolvidos. Então, é para isso também que a gente aposta e que a gente torce. Seria muito saudável, tá? Se isso fosse persistente ao longo dos próximos anos. Pois é, esperamos todos que seja esse o novo normal, né? Exatamente. Porque a gente tem ouvido falar tanto, né, Paulo? Ótima notícia, isso daí, muito boa notícia do aumento aí substancial dos CPFs de operação na Bolsa de Valores e realmente que o novo normal inclua a Bolsa de Valores aí, não é, Douglas? Exatamente, o Paulo já deu várias dicas aqui pra gente, mas agora se você quiser realmente investir
de fato na Bolsa, procure uma pessoa aí como Paulo Cunha, especializado, investidor especializado na Bolsa de Valores. Obrigado por participar aqui do Jornal Abre Aspas com essas dicas valiosas para a gente, Paulo. Obrigado. Obrigado a vocês, um bom dia aí. E Paulo, você viu, tomara realmente que tudo isso se concretize e já jogamos confete em você aqui também. Mas não só com relação à Bolsa de Valores, não esqueça sempre de procurar um profissional. Paulo, a gente agradece demais a sua participação, esperamos que você venha outras vezes aqui, claro, com boas notícias para todos nós. Muito obrigado, um ótimo dia a você e toda a sua equipe. Obrigado, sempre que precisar estamos aqui. Um grande abraço. Obrigadão.